que é melhor para vocês. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, Espírito Santo, que nessa noite, Pai, o Pai abençoe a gente, o Pai não abandona a gente. Quem não tem Pai, mas tem o Pai do céu, que é Deus, como não tem. Como não tem mãe, também eu não tenho, é Deus. Que Deus abençoe o domingo, esse povo de Deus enche do sangue. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não induz a cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Aqui tem um irmão, que eu já me encontrei com ele a gente chama com ele pai. Ele diz, ele chama para a gente pai. Ele diz que não vem para a igreja todo dia porque não aguenta vir. Ele tem 2 motos, 0. Porque tem um espírito que empata ele dele vir. Ele me disse hoje. E toda vez que vem para aqui se sente bem. Olha, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 1. Segundo o quê? Crônicas. O povo da terra tomou Joaquim, filho de Josias, e o fez rei em seu lugar, de seu pai, em Jerusalém. Jaquias tinha 23 anos de idade. Quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porém, o rei do Egito, depois em Jerusalém, pôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata. Ó, repara, viu? Repara o que está acontecendo hoje. O povo, o rei, os governadores, o presidente, quer aumentar o tributo. O que é o tributo? O imposto. Ó, porém, o rei do Egito, depois de Jerusalém, impôs a terra em tributo de 3.400 quilos de prata. E 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaque, irmã de Joaque, como rei sobre Judá e Jerusalém, e o mudou o nome dele para Joaquim, mas Nico levou Joaque, irmão de Elaque, para o Egito. Gente, eu tento passar para vocês o melhor. Eu não tenho interesse de estar enrolando ninguém, nem enganando. No dia que eu passar a enrolar alguém, eu quero que Deus me tire da terra. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada como ela é. E tem que ser obedecida como ela é. Vocês estão entendendo? Escuta a palavra de Deus. O reinado de Joaquim de Judá. Presta atenção, viu? Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal ao Senhor, seu Deus. Fez o quê? O que era o quê? Mal ao Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, a mulher estava discutindo isso hoje, ontem com a gente, rei da Babilônia, veio contra ele e amarrou com correntes
de bronze para levá-lo para Babilônia. Ó, os crentes aí, os idiotas, eu chamo assim, diz que a Babilônia é a igreja católica. Não é, é uma cidade, é um distrito. Agora, ele não procura ver a Bíblia, quando ele diz, ó, Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios, de alguns o quê? Utensílios. Vocês sabem o que é utensílios? Essa cadeira que vocês estão sentados aí, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso é de Deus. Isso aqui, ó. Mexa. Se você aguentar a pancada, mexa. Quando ele diz, ó, da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Mexeu com uma coisinha boa. Quantos demais atos de Joaquim, as abominações que cometeu, e os mais que se achou nele, está tudo escrito no livro de Este Rei, dos reis de Israel e de Judá. Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Vocês observam, não tem um rei que passou por Israel para ficar muito tempo. Não tem um. Observe qual foi o rei, quando ele fez aqui, ó. Reinou de Joaquim de Judá. Joaquim de Judá, Requim, tinha 18 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 3 meses e 10 dias. Reinou o quê? 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor. Preste atenção, viu? Preste atenção. A palavra tem poder de salvar. A palavra tem poder de curar. Porque eu falando aqui não é minha boca. É a boca de Deus que está falando para vocês ouvir. Isso é bíblico. Na primeira vira do ano, na primeira que virou o ano, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e constituiu Zedaque, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Reinou sobre o quê? Judá e Jerusalém. O reinado de Zedaque e de Judá. Gente, vocês vão ver o que aconteceu. Zedaque tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedaque fez o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor. Aí vocês, eu quero fazer mal o que é dos olhos do Senhor. Aí vocês querem o bem de Deus? Me responda, povo. Me responda. Está aqui a resposta para vocês. E para mim. Seu Deus e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. O que era que o profeta Jeremias falava? Da parte de quem? Do Senhor. O que é que eu falo aqui? Da parte de Deus. Eu falo outra coisa? Diga, eu falo outra coisa, meu povo. E também se rebelou contra o rei
Nabucodonosor, que tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Em nome de quem? De Deus. E foi teimoso, tanto endureceu o seu coração que não voltou ao Senhor Deus. Não voltou o quê? Aí, gente, eu me abro todinho com as coisas. Veja, não sei nem se fala, eu deixo de falar. Está ouvindo, meu povo do outro lado? Vocês estão ouvindo eu falar. O problema de vocês, gente, da gente, não só de vocês, não, da gente, é que a gente está falando a palavra de Deus, pregando o evangelho que está na Bíblia. Quando chega ali, esqueceu tudo. Vai fazer toda a merdinha que estava fazendo lá atrás. E Deus vai operar? Não, não é mesmo. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava mais e mais as suas transgressões. O que é a palavra transgressões? Errava cada vez mais. No nome de quem? De Deus. Né, meu amigo pastor? O que é que o povo está fazendo hoje? Hein, vovô? Segundo todas as abominações dos gentis, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Contaminaram. Ó, vamos terminando o livro segundo Crônicas, ó. A última foi. Mais outro livro foi embora. Vamos lá. O Senhor, presta atenção, que muita gente sai daqui e vai conversar besteira lá na casa de vocês. Presta atenção. Eu não estou ouvindo, não, mas Deus está ouvindo. Quando ele diz: o Senhor Deus de seus pais sempre deu novo falar, falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo. Ó, preste atenção. Terminei de falar. Bíblia é assim. Quando Deus está falando, é assim. Terminei de falar, Júnior, e ele terminou de responder. Ó, vou repetir, ó. Crônicas, capítulo 36, versículo 16, ó. Mas aqueles zombaram dos mensageiros de Deus, que sou eu, desprezaram as palavras dele e debocharam, zombaram dos seus profetas, eu, até que a ira do Senhor. O que é a ira do Senhor? Vocês sabem? Quem sabe me dizer? Raiva veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Está vendo, baixinho? Está vendo? A gente pensa que está passando uma coisa pela palavra besta que a gente diz. A palavra besta. Está ouvindo, bem? O cativeiro de Judá. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei de Caldeus, que matou os seus jovens, a espada,
na casa do santuário deles. Não teve piedade, nem do jovem, nem dos moços, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos na mão do rei de Caldeu. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes, pequenos, os trouxeram da casa de Deus, sim, os trouxeram do rei de seus príncipes, e todos eles levou para a Babilônia. E os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruíram também todos os seus objetos de valor. Está vendo? Outra vez destruir a casa de Deus. Por que isso aí? Vocês sabem dizer? Por que, gente, aconteceu isso? Porque não viram o profeta falar. Não obedeceram a palavra do profeta. Quem não obedece a palavra de Deus, que isso aqui é Deus que está falando aqui, ó, que é a palavra dele, está aqui. Se aqui é a palavra, a boca de Deus, a Bíblia diz que a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é o quê? A boca de Deus falando. Quando ele diz, os que escaparam da espada, esses e eles levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do rei permanecer. Isto cometeu para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados durante todos os dias da sua desolação. E a terra repousou até que os 60 anos se cumprissem. Está vendo aí? Deus amaldiçoa. Ó, a Bíblia diz assim, quando você não acredita no homem de Deus, pregador da palavra de Deus, que na hora que ele bateu poeira no pé e foi embora, o castigo daquele povo é pior do que o de Sadão e Gomorra. Isso é da história de Sadão e Gomorra, acredito. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei de Písia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o Espírito. Olha aí, povo crente, olha aí, o Senhor despertou o Espírito de Ciro, rei da Pérsia. Quer dizer, ele estava morto e o Espírito estava fora. E Deus despertou o Espírito, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, o que se pusesse por escrito os seguir. Quer dizer, o que estava escrito, o Espírito veio e disse a eles que eles seguissem o que estava o quê? Escrito. Assim disse Ciro, rei de Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todo o reino da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá, aquela dentro de você que for do seu povo, que suba a Jerusalém e o seu Deus esteja com ele. Gente, é uma coisa muito interessante. Eu descobri uma coisa que eu acho que o maior catedrático que tem nessa palavra não descobriu.
E eu descobri a história de Jesus. Um dia eu vou contar para vocês aqui. Eu vou tirar o culto todinho para contar a vocês que está dentro da Bíblia. Eu não prego nada do que não está dentro da Bíblia. O livro de Esdras. Como é isso? Esdras. Esdras. Não, me difícil. O decreto de Ciro. No primeiro livro, primeira folha, primeiro ano de reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. O Senhor despertou o Espírito. Continuou aqui, ó. O Senhor despertou o Espírito. Aqui não está falando Espírito Santo. Aqui está falando Espírito, porque é escrita com letra minúscula. Rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito e seguinte. Ele mandou escrever escrito. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todo o reino da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá, aquele dentro de vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fique em Judá. Edifique a casa do Senhor. Edifique o quê? A casa de quem? De Deus, de Israel. E ele, o Deus que está em Jerusalém, todo aquele que resta, seja qual for o lugar em que habite, que os homens desse lugar ajudem com prata, ouro, bem, gado, além das dávidas voluntárias para a casa do Deus em Jerusalém. Aqui a gente pede uma coisa, uma besteira, para ajudar a casa de Deus. Quantos estão? Ninguém. Ele vai dar. Ninguém tem. Agora, quando Deus passa um remédio, que é 300, 400, 500 contos, todo mundo tem. E aquele remédio não vai servir de quê? De nada. Então se levantaram os chefes das famílias de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todo aquele cujo espírito, novamente, aqui não está falando Espírito Santo, aqui é espírito, que nessa época não existia Espírito Santo, era espírito. Despertou para subir e edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arrebaldes os ajudaram com objetos de prata, de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei de Ciro entregou os utensílios. Entregou o quê? Os utensílios da casa do Deus, do Senhor. E os que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém. E colocou na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob direção do tesouro mitredita, que os entregou contados. Isabase, príncipe de Judá, eis o número deles, 30 bacias de ouro. 30 o quê? Bacia de ouro, 1000 bacias de prata. Será se Deus é luxuoso? 29 facas
30 taças de ouro, 410 taças de prata, de menor qualidade, de 1000 e outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400 zebatzar. Levou todos esses consigo, quando inserido voltará da Babilônia para Jerusalém. Diga amém. Amém. Ó, a lista dos que voltaram para a Babilônia. Isso é amanhã. Então, gente de Deus, a palavra está aqui pregada. E muito bem pregada. Aí não depende eu, depende de vocês. Seguir a quem? A Deus. Ou é eu? Não. Eu tenho o direito de dizer, é assim. Vocês querem fazer? Não. Então, fique vocês e Deus. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Diga que sua vida não melhorou depois que você veio para aqui. Hein? Não. Muito? Não melhorou? Melhorou. Isso é uma benção. Sabe por quê, gente? Você fica aqui dentro pensando que é eu que estou falando. A palavra, a Bíblia aqui, ela está dizendo: eu sou a boca de Deus. Ela fechada assim, ó, ela é um livro. Ela aberta é a boca de quem? De Deus. Você está entendendo, meu amigo? Por aqui, por essa pregação, você conhece, você consegue dinheiro, você consegue paz. Tua vida mudou, Júnior? Mudou. Muito ou não mudou? Mudou. Júnior vai ser um empresário grande. Já está começando. Porque bem dizer, hoje, graças a Deus, ele tem 3 motos. Bem dizer, ele já tem 3 motos. Para quem não tinha só uma velha, né, Júnior? Já está no começo de uma empresa. Ah, mas Juazeiro está assim, Petrolina está assim. Não liga para isso. Não te interessa como ele está. Vocês estão entendendo? Você olha aqui, o Espírito. Você já viu alguma igreja falar em Espírito? Quem já frequentou a igreja por aí? Alguma igreja já falou em Espírito? Fala o Espírito Santo? Não fala. Mas o Espírito está dentro da Bíblia, dentro da Bíblia. O Espírito cura você, o Espírito liberta você, o Espírito leva você para a fartura, o Espírito tira você da doença. Mas sabe o que é que o Espírito quer? Ser obediência. Fazer o voto a Deus e obedecer. Eu nunca que tá assim, mano, nós já estamos há 16, 17 anos juntos, né, Simone? Tu já viu quebrar algum voto meu? Tu já viu quebrar assim, dizer eu vou parar para não fazer? Não. Eu quebrei aquela que eu comi a coxinha, que Rebeca morreu, porque eu me esqueci. Foi esquecimento meu. Mas tudo que eu fiz aqui, né, Júnior? Eu cumpro ou não cumpro? Bom. Tempo que eu estou aqui, não vi quebrar. Tá vendo esse cabelo agora? Eu posso deixar crescer. O meu tempo terminou. Mas o povo tem medo de dizer, Deus faz isso comigo. Deus opera. Eu estou feliz na minha vida. Porque eu não tenho centavo, mas estou feliz. Porque eu sei que Deus vai honrar uma promessa dele. Mas se ele diz a você que vai lhe curar, ele lhe cura. Se ele diz que você vai ficar bom, ele fica. Se ele diz que vai abrir uma empresa para você, ele abre. Só que você é tão apressadinho e não tem a paciência de esperar.
Você não espera. Você não quer esperar por Deus. Você quer esperar por mim, mas por Deus não. E a gente tem que esperar é por Deus, não é por mim. Estão entendendo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Com nós cada dia das hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não induz a cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória. Para sempre. Amém. Deus abençoe você. Quem trouxe alguma fé, alguma coisa, coloca aqui.